Olá, muito boa tarde para você. Desde já uma excelente semana. Está começando mais uma edição do Globo Esporte. E o programa de hoje começa com a estreia do Remo, com vitória na Série C, 1-0 no Fortaleza. Apesar da falta de entrosamento e das vaias da galera azulina. Vamos ver como foi. Antes da partida começar, uma goleada de fofuras no Dia das Mães. Qual o placar? 3-0. Tudo isso? Mamãe vai ficar muito feliz, né? É. Então vai lá dar um abraço na mamãe. Toda vez que a gente vem, a gente sempre traz ele porque ele gosta bastante assim do Remo, principalmente pela influência do pai, assim, que é bem remista, assim. Então a gente gosta muito de trazer ele para participar um pouco, né, dessa nossa paixão aqui paraense. Então, para fechar com chave de ouro essa visita, só uma vitória. Se Deus quiser, né? 3-0, né, filho? É. Pouco mais de 8 mil torcedores no Mangueirão viram um Remo bem diferente. Apenas Henrique, Tsunami e Edgar permaneceram na equipe em relação ao Campeonato Paraense. Foram 7 novatos dos 10 contratados para a Série C. Para completar os 11 em campo ontem, Vinícius assumiu o gol no lugar de André Luiz. As dificuldades de uma equipe nova já eram previstas. Esse jogo eu sabia que eu não pedi parte técnica, eu não pedi parte tática, eu não pedi nada disso. Só pedi competição. O time tinha que competir. E isso nós fizemos. O adversário teve mais posse de bola, mas não teve nenhuma chance absurda de gol que o Vinícius tenha salvado. Tudo bem neutralizado e bolas que a gente sabia que estavam bem marcadas. Então, era o risco, mas a gente tinha que passar por isso. No primeiro tempo, as melhores chances foram com a participação do já conhecido Edgar. O atacante driblou bonito, mas Tsunami jogou longe depois. Edgar no contra-ataque, chute desajeitado mesmo. As chances do Fortaleza foram com Bruno Melo e Adenilson cobrando falta. No último lance, cruzamento. Adivinha de quem? Edgar, mas não tinha ninguém na área. Aí o Remo saiu de campo vaiado. No segundo tempo, o Liger não alcançou a bola depois do cruzamento. O Remo continuava sem se entender muito em campo. O adversário passou a pressionar mais. E mesmo nesse ritmo desfavorável para o Leão, a torcida que estava em silêncio começou. E aí o Fortaleza até continuou tentando, mas aquele incentivo todo deu certo para o Remo. Num contra-ataque, anota aí, Edgar sofreu pênalti. Mas o novato Nino Guerreiro foi para a cobrança e marcou para o Leão, 1-0. Coisa de outro mundo, é uma coisa sensacional. Você marcar gol com essa torcida maravilhosa e a cada vez mais eles possam vir nos incentivar até o final para que assim a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é estar na Série B. Os jogadores do Remo passaram a sentir bastante o cansaço, muitas câimbras. O Leão cearense ainda correu atrás do empate, mas ficou na vontade. Em Belém, deu Leão paraense. Final, Remo 1, Fortaleza 0. Essa estreia na Série C acabou sendo um teste para o técnico Josué Teixeira, que modificou bastante a equipe. O gol de pênalti deu a vitória e os primeiros 3 pontos ao time azulino, mas ainda há muito que ser feito para ajustar essa nova equipe. O entrosamento, ele vem com o tempo, vem com a sequência de treinamentos, com a sequência de jogos. A gente teve apenas 3 dias para estar trabalhando em campo aberto, com a equipe toda. Então, o importante é a gente sobressair nisso com vontade, com dedicação, e foi o que a gente fez. A gente está muito otimista, porque, como eu falei para você, nós não contratamos esses jogadores por um jogo, nós contratamos por um campeonato, para você conseguir chegar no final da competição em condições de ganhar, de subir. Agora a gente vai trabalhar mais a parte técnica e tática da equipe. Olha, o próximo jogo do Remo vai ser no sábado contra o Asa, em Arapiraca, interior de Alagoas. Bom, o Paysandu também venceu na primeira rodada da Série B, 2-0 no Oeste de São Paulo, sábado na Curuzu, com um gol de estreante e do artilheiro do time na temporada. Vamos ver. Ao final da noite na Curuzu, Bergson estava aliviado.
O artilheiro do time na temporada não está acostumado com o banco de reservas. A gente entra no segundo tempo, parece que o jogo está a 200 por hora, a gente entra sempre, porque a gente está numa adrenalina boa, num pique do jogo, mas só que o ritmo é outro. Final do Parazão com o time titular, show de Bergson e título do Papão. Na Copa do Brasil, ele também estava em campo. Contra o Oeste, vários titulares foram para o banco, inclusive Bergson. No time principal, 4 estreantes. O lateral esquerdo Peri, o atacante Wellington Júnior, o meia Fernando Gabriel e o atacante Marcão. O desentrosamento foi evidente. O Oeste também era um time totalmente diferente em relação ao que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Jogo sem graça. As chances de perigo quase não existiam. Chega o torcedor estava quietinho depois da chuva, só observando. Mas aos 34 minutos, um dos refletores da Curuzu apagou. A pedido do goleiro Emerson, o jogo foi paralisado. No total, a partida ficou parada por 23 minutos. No primeiro tempo da estreia do Papão no Campeonato Brasileiro aqui na Curuzu, não foi só luz que faltou, mas na volta do intervalo, o time voltou melhor. Um cara que saiu do banco estava iluminado e determinou a vitória do Paysandu. Sobrou luz, a equipe mostrou um brilho bom no segundo tempo e conseguiu o resultado. Mas primeiro foi o Oeste que assustou. Robert fez o gol, o bandeirinha marcou impedimento. O impedimento do Robert, o Ferreira é na mesma linha? Mesma, o Robert mesma um pouquinho à frente, mesma linha? Mesma linha. Logo depois, cruzamento para o Papão. A bola sobrou para o estreante Fernando Gabriel bater de esquerda. Ela tocou no zagueiro Garuti e foi pro gol. Paysandu 1-0. A resposta dos paulistas foi no chute de Mazinho, mas o cara que tinha 12 gols na temporada não queria mais esperar. Quando a zaga vacilou, Bergson mostrou por quem é iluminado. Pênalti do goleiro Rodolfo. O atacante pegou logo a bola. Na cobrança, o 13º gol dele no ano. Final, Paysandu 2, Oeste 0. Fiquei satisfeito, não só com o rendimento, mas principalmente pelo resultado, que era importante demais para nós. Estrear vencendo e já criar uma atmosfera positiva para o jogo de terça-feira. No final, Bergson cumprimentou a torcida e deixou o recado. E vamos em busca de mais. Terça-feira a gente está muito vivo para a final da Copa Verde. Quero aproveitar e convocar o nosso torcedor também e nos apoiar do início ao fim. Pois é, o Paysandu já decide amanhã a Copa Verde contra o Luverdense no Mangueirão. O adversário venceu a primeira partida por 2-0 e por 3-1 e tem uma boa vantagem. Ontem os jogadores treinaram em Cuiabá em pleno Domingo das Mães. Olha só. Folgar no domingo é quase impossível para quem vive do futebol. É raro um domingo sem jogo e quando pinta um, como pintou no Luverdense, a palavra folga é substituída pelo trabalho. E ela sabe que eu estou trabalhando, porque já faz anos que isso acontece, né? Antes atleta e agora treinador. Difícil deve ser para a mãe do Cazu. O volante de só 17 anos foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ainda não pôde comemorar com a mãe e nem sabe quando poderá. Com o final da Copa Verde, Série B do Brasileirão e mais o torneio de Toulon na França com a seleção, talvez ele só volte para casa em meados do mês que vem. Foi só por ligação mesmo, não deu para dar um abraço ainda, ela não me deu os parabéns pessoalmente, mas faz parte, tá tranquilo. Depois de estrear com derrota na Série B do Brasileirão, ainda tem quem esteja na bronca pelo gol irregular do Juventude que a arbitragem não anulou. Mas o foco agora é a grande decisão da Copa Verde, amanhã contra o Paysandu, em Belém, no Pará. Com a vitória por 3-1 no jogo de ida na Arena Pantanal, o time de Lucas do Rio Verde pode até perder por um gol de diferença para conquistar o título, que será inédito para o clube. E um presente para Dona Maria e para as outras mães luverdenses. Vai ser um presente para ela, para minha esposa também, que é mãe. Graças a Deus também uma mãe abençoada. E para também todas as mamães de Lucas, todos os papais, todos os amigos, todos os irmãos e todos os matogrossenses, com certeza esse título vai trazer muita felicidade, muita alegria para todos nós. Vamos falar agora de natação. Belém recebeu no fim de semana o Norte e Nordeste nas categorias Mirim e Petis de 9 a 12 anos, com muitas batidas da garotada. Eu estive lá no Parque Aquático do Remo e explico por quê. Vamos ver.
Pela lista de chamadas, já dava para ter uma noção do tamanho da garotada. Victor Aguiar, Carlos Henrique. Foram 230 atletas de 16 estados no Campeonato Norte-Nordeste Mirim Petis de natação. O listão na mão para acompanhar a sequência das provas era fundamental. Organização, concentração e tapas também. Por que você está fazendo isso? Para ativação dos músculos. Ah, é? Uhum. Aí isso te ajuda na prova? Sim. Ah, não dói não, cara? Um pouquinho. Alex Pucieldi, técnico de natação e comentarista do canal por assinatura Sport TV, garante que ajuda. Claro que existe aí um processo de mimetização da garotada que usa seus ídolos, né? Tem a sua referência. Então eles veem os nadadores principais fazendo, ele quer fazer igual, né? Mas essa batida tem sentido sim. Essa batida basicamente você estimula a tua musculatura, você faz com que aumenta o teu metabolismo para aquela região, para que ele fique aquecido. Basicamente, a garotada está se preparando para fazer o que ele tem que fazer dentro d'água. Vários pais e mães de outros estados marcaram presença. Um fenômeno também estava lá no Parque Aquático do Remo. Saca a torcida do Heitor. Quem é que tá ali? Minha mãe, meu pai, toda a família Remo. Ah, é? E quantas pessoas estão torcendo por você ali? Não sei, mas são muitas. Como é que fica a mamãe aí nessas disputas? Tô muito nervosa. Mas muito feliz, muito contente mesmo. E aí, será que essa presença é boa? Imprescindível, né? Porque eu acho que nessa garotada, nessa fase, que é uma fase de desenvolvimento, independente da colocação, independente da medalha, do resultado que ele tem que ter, ele tem que ter o suporte. Tá? Essa é uma garotada que está sendo desenvolvida, essa é uma competição que desenvolve atletas, ela não é uma competição final da carreira desses meninos, essa simplesmente é a abertura para um futuro que tomara venha a ser chegando à seleção brasileira. Outro ponto importante. Essa garotada quer ganhar, ninguém abre mão disso. Mas existe um outro perfil por trás disso, existe uma formação, existe uma visão adiante. Então os treinadores e até as próprias famílias, elas precisam ver isso como uma oportunidade que está sendo dada. O Heitor se destacou demais no Norte-Nordeste. Nos 50 metros borboleta, assumiu a ponta na reta final numa prova emocionante. E venceu mais uma medalha de ouro pro Remo. O que vale para ele? Ganhar medalhas, ganhar o troféu pro Remo e abaixar meu tempo. Ele gosta de fazer nada mesmo porque gosta e a gente só faz incentivar e apoiar ele. Olha, o Remo foi o campeão geral do Norte-Nordeste de natação. Parabéns à garotada azulina. E depois do intervalo, tem mais gols do Campeonato Brasileiro. Até amanhã. Neste dia no metrô, nasceu o Antônio e uma forte amizade entre essas meninas. Conseguimos. Amor define.